pensei que eu fosse alcançar, mas Deus pode postar. Não falhará, não falhará. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos ver o capítulo 18, que hoje é esse anúncio da queda da Babilônia. Como nós vimos no capítulo 17, Babilônia representa o sistema de coisas que formam o mundo. Né? Que sistema de coisas é este? A economia, a política, a educação, as universidades, o sistema, o comércio, a literatura, as artes, a própria religião, a religiosidade, não a fé cristã verdadeira, né? Mas as crendices, né? Esse sistema de coisas, o sistema produtivo, etc. Esse sistema de coisas, o sistema bancário, o sistema universitário, o sistema judiciário, esse sistema de coisas, do jeito que ele é, isso tudo, o sistema das artes, né? Tudo isto forma o mundo, como ele é. E fora disso, o que são? Objetos, ou pessoas, ou animais. Mas o mundo não seria um mundo sem esse sistema de coisas. E é esse sistema de coisas, né, o somatório, então, da economia, da educação, das ciências, não da verdadeira ciências, que também elas são usadas, né? A verdadeira ciência é o conhecimento da natureza, mas tem muita coisa misturada com isso que não é verdadeiro, né? A política, o comércio, né? Porque tem muita iniquidade nesse comércio, na compra e venda das coisas, muitos interesses. Então, tudo isto forma o sistema que nós chamamos de mundo, que a Bíblia chama de mundo, ou de Babilônia, chamam a grande cidade Babilônia. É um lugar onde essas coisas acontecem diferente da vontade de Deus, né? Por isso é chamado Babilônia. E a Bíblia representa o lugar, o sistema de coisas que acontece segundo a vontade de Deus de Jerusalém. Então as pessoas pensam que é Jerusalém físico, geográfico. Não é. É uma representação desse sistema de coisas conforme a vontade de Deus ou não. Quando é a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, a Bíblia chama de Jerusalém. Quando é segundo a vontade de Satanás, a Bíblia chama de Babilônia. Tá? Então vamos lá, capítulo 18. Eu vou ler todo o capítulo, depois a gente comenta parte por parte. Capítulo 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida
tormento e pranto, porque diz consigo mesmo: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isto, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela chorarão, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de móveis de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservam-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora foi devastada tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas e de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Amém. Que capítulo esse falando do fim do sistema do mundo. Caiu a grande Babilônia, a queda do sistema do mundo. Aqui está falando de um colapso desse sistema de coisas organizado que formam o mundo. Aqui no capítulo 18, é um capítulo, né, grandioso, fabuloso esse capítulo, falando, dando uma revelação, dizendo aqui, trazendo uma revelação para nós, né, nós que cremos, porque tem gente que não crê, acha que o mundo é para sempre, que o homem sempre vai dar um jeito, né? E aqui a Bíblia acaba de dizer que esse sistema de coisas, em um só dia, vai tudo entrar em colapso, né? E, incrível que pareça, aqui fala
principalmente do sistema econômico. O colapso começa pelo colapso da economia. Né? Vamos lá, agora nós vamos analisar parte por parte para poder ver isso melhor. Amém? Capítulo 18, então, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Um anjo de Deus, muito glorioso. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela substituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui está vendo como Deus vê esse sistema de coisas. Uma luxúria, um lugar nojento, enganoso, lugar de demônios, de espíritos imundos, com dirigem de todo gênero de ave imunda, detestável. Assim é a Babilônia. E, pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição, com ela substituíram os reis da terra e quem? Os mercadores da terra. Pessoas aqui, os economistas, está falando de governantes, reis e mercadores. Os grandes economistas aqui, Outra vez, então está falando aqui do poder político e poder econômico. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Esse sistema de coisas é um sistema pecaminoso que Deus detesta. 6. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, o quanto assim mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Esse sistema de coisas se glorificou. A gente vê o mundo se glorificando, se achando grande, um espírito que há no mundo, expresso pelas pessoas, dos grandes governantes, economistas, do sistema econômico, do sistema científico, educacional, artístico, como se engrandecem, acham essa Babilônia, esse sistema de coisas grandioso, e se glorificam com ele. Dá-lhe em igual medida tormento, pranto, porque diz consigo mesma: o quê? Estou sentada como rainha. Viúva não sou. Portanto, nunca hei de ver pranto, nunca hei de ver tristeza, nunca. Por isto, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome. Morte, choro e fome. E será consumida no fogo, porque o poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Misericórdia. E diz: sai dela, povo meu, não te mistura com isso. Depois nós vamos falar sobre o que é o sair dela. Vamos falar agora. O que é o sair da Babilônia? Será que é um sair físico? Não. O sair da Babilônia, em primeiro lugar, significa um reconhecimento, um conhecimento do que é o sistema de coisas. Conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de como Deus vê o mundo e reconhecimento que esse sistema de coisas é pecaminoso e não tem nada a ver com Deus. Pronto. Isto é se libertar. Não tem que sair fisicamente. Isso é sair. Quando a gente reconhece, a gente sabe que esse sistema de coisas não é de Deus. Não, Deus não fez o mundo para ser desse jeito. Quem montou esse sistema de coisas foi Satanás, operando nos filhos da desobediência, em homens poderosos, em políticos, e do sistema, principalmente no sistema político e sistema econômico, mas também no sistema educacional, sistema artístico, etc, etc, etc. Montou esse sistema de coisas. Quando a gente vê isto com os olhos de Deus, a gente sai dela. Isso é um sair espiritual. Versículo 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, e com ela
se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo meio do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, esse poderoso sistema, esse mundo poderoso, né? Aqui nós podemos, se nós substituir a palavra Babilônia pelo mundo, fica mais claro ainda, né? Como diz assim, ó, vamos ler aqui, trocando a palavra Babilônia por sistema do mundo. Versículo 10. E conservando-se de longe, pelo menos seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande sistema mundano, tu, poderoso mundo, pois em uma só hora chegou o teu juízo. 11. E sobre ela choraram e prantearam agora, antes os reis, agora quem? Os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Quem fala mercadores, né? Claro que os pequenos mercadores aqui não está falando do povo que compra e vende, está falando do sistema econômico, está falando de coisa grande, né? Esse sim que montaram esse sistema de coisas. Já ninguém compra sua mercadoria. 12. Mercadoria de... agora vem uma lista de mercadorias. Que coisa interessante isso. Né? Meio que enfadando. Para que essa repetição? Por que a Bíblia age assim, repetindo? É porque literalmente é queda do sistema produtivo, do sistema econômico. O sistema produtivo está assentado em quê? Na economia. Então aqui é o colapso econômico, né? E o colapso do sistema produtivo, onde já não tem mais a produção dessas coisas. É o colapso do sistema econômico que está iminente a acontecer. Então vamos lá. 12. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, tecido, né? De escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo tipo de madeira, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro. Agora você está falando de comida. Canela de cheiro, especiarias, tempero, né? Incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, de escravas, e até de almas humanas foi encontrado no meio da mercadoria comercializada por esse sistema de coisas. Até almas humanas. Pode? Pode. A gente já ouviu falar em pessoas que venderam a alma para ter sucesso nesse mundo. Pessoas que fazem sacrifício humano em rituais satânicos. Por incrível que pareça, isso existe. E até hoje ainda existe. Que coisa triste saber disso, né? Mas existe isso. Existem pessoas que fazem sacrifício humano, almas humanas, né? Oferecem para Satanás em rituais satânicos. Isso existe. É triste, é de doer isso, mas tem. Infelizmente tem. E aqui está dizendo, esse sistema de coisas, até almas humanas, né, ele comercializou. Versículo 14. O fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti. Fruto sazonado é o fruto que dá a cada estação. Não é como hoje, que a gente tem maçã o ano todo, banana o ano todo. Naquele tempo só tinha maçã na colheita de maçã, banana na colheita de banana, laranja na colheita de laranja. Então, apetecia a alma quando chegava a época da laranja. Depois ficavam meses sem comer laranja. Depois veio a época, opa, que delícia. Mas não tinha maçã. Aí quando vinha a safra da maçã, que delícia. Então aqui está falando até disso, né? Fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Né? Sumiu as coisas, entrou um colapso todo o sistema. Os mercadores dessas coisas que, por meio delas, se enriqueceram, conservam-se ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai, da grande cidade, do grande mundo, né? Que estava vestida de linho de finíssimo, de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Quer dizer, a vestimenta, né, era uma coisa riquíssima, de riqueza, de nobreza, grande, mas não era, você só se achava. Porque em uma só hora
ficou devastada tamanha riqueza. Colapso do sistema econômico. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade que se compara à grande cidade? Né? Lançaram pó sobre a cabeça, tristeza. Lançar pó sobre a cabeça significa pranto na Bíblia, tristeza, lamento. Né? E chorando, pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus. Exultai quer dizer, alegrai-vos sobre esse acontecimento, ó céus. E vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Né? Tantos anos, tanto tempo, essa cidade, esse mundo, matando santos, apóstolos e profetas, injustiçando os santos de Deus, injustiçando aqueles que amam o Senhor e não gostam do pecado, mas esse é tema de coisas, injustiçando, matando, derramando sangue desses santos. Agora chegou a hora da vingança de Deus. Não é as pessoas que se vingam. Cristão não se vinga. A igreja não se vinga. É Deus que vinga. Né? Cristão não reage. Cristão não guerreia. Cristão não é inimigo de ninguém. Cristão ama os inimigos. De quem é a vingança? É do Senhor. No dia do juízo, quando Ele voltar e fazer a sua vingança. Não é nós que vamos fazer nada disso. Amém? Então, quem é que julga a nossa causa, a causa dos santos? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 21 agora. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-o para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada, né, tirada, jogada, né, Babilônia, o mundo, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicas, de tocadores de flauta e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra do moinho. Tudo, esse sistema de coisas, até os artistas, né? A arte vai terminar. Os artífices, né? Tudo vai acabar. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra. Ó, o sistema, de novo, sistema econômico, sistema político, e agora entra aqui o sistema econômico. Né? Os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E aqui esse revelador capítulo termina. Hoje nós vamos parar por aqui. Deus abençoe os irmãos e que a revelação de Deus, que o Espírito Santo revele essas grandes verdades. Não bastam só palavras, irmãos. Claro que a palavra da verdade é alimento para o nosso espírito, é necessária, mas essas profecias, né, nós precisamos de conhecer a palavra e revelação do Espírito, para nós não sermos enganados. Inclusive, essa palavra tem sido muito deturpada, muito distorcida por aí, né? Essa palavra tem sido pregada às vezes com heresia, com interpretações falsas. Temos que ter cuidado. O nosso entendimento da palavra tem que ser extraído da Bíblia, dessa verdade, sem distorção, sem misticismo, sem heresia, sem mentira, sem coisa trazida da mente humana. Tem que ter cuidado. Apocalipse é um livro difícil de entender, porque é escrito em linguagem figurada, mas toda a linguagem figurada traz uma verdade. O livro do Apocalipse é uma grande verdade contado em linguagem figurada. Amém? Mas, por isto, ele é suscetível a distorções. E a gente tem que cuidar, tem que rejeitar, tem que ter cuidado, irmãos, para rejeitar as distorções, as mentiras que
por causa da linguagem figurada, é fácil de serem construídas em cima desse livro sagrado e verdadeiro, né? Esse grande livro, né? A verdade é a palavra de Deus. E tem muitos maus distorcendo essa grande verdade, justamente por causa que é escrito em linguagem figurada. E pegam essa linguagem figurada e fazem misticismo, e muito cristão de igreja distraído cai, porque não lê a Bíblia, né? Mas se foca nas interpretações do que na revelação da Bíblia. Amém? Cuidado com as interpretações que tem por aí. Muita interpretação vem da mente humana. Amém? Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Difícil caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas